Pessoal, como é que vocês estão? Boa tarde, gente. Bom, eu acho que, né, vocês vão assistir, acho que essa aula, né, é o sétimo, sexto, sétimo horário, né? Pessoal, então, hoje nós vamos falar de uma outra escola de arte, né? Nós vamos falar de outro movimento artístico, né? Que é o chamado impressionismo, e que se estende do período que vai dos idos de 1840 até o final do século XIX, aproximadamente. Vamos pensar assim, 1850, 1890 é o período do impressionismo. Tá? Então, vamos lá. Segunda metade do século XIX, para a gente ser mais preciso aí com a questão da datação. Tá? Então, segunda metade do século XIX, impressionismo. Aí o impressionismo, para vocês entenderem, ele tem uma trajetória, uma história interessante, né? Porque o que antecede o impressionismo são aquelas duas correntes sobre as quais a gente tinha falado a semana passada, que são o neoclassicismo e a produção artística baseada no pensamento iluminista, né? Que nós temos ali o pós-barroco, né? Então, quando a gente pensa nessas escolas tradicionais datadas do início do final do século XVIII, início do século XIX, você tinha uma preocupação muito grande e se vocês observarem, né, a nossa aula da semana passada, vocês vão ver que eles tinham sempre uma temática heróica, uma coisa de grandiosidade, né? O romantismo, por exemplo, né? Que é o neoclassicismo e o romantismo. Enquanto que o neoclassicismo ali, a mitologia grega, romana, ou então, no caso do Jacques-Louis David, reproduções da vida do Napoleão Bonaparte, né, o retratista oficial, Napoleão em seu cavalo, Napoleão no seu trono, né, todas aquelas imagens pomposas, aquelas imagens oficiais, né, muito bacana e tudo mais. No caso do romantismo, a representação das revoluções, cenas de batalhas, né? Tudo, portanto, uma pintura, uma arte que acabava reproduzindo acontecimentos que os artistas acreditavam ser acontecimentos históricos marcantes. Então, quer dizer, eu vou pintar coisas importantes. Neoclassicismo, romantismo. Nós vamos reproduzir imagens importantes. Você vai ter, inclusive lá na França, uma academia de arte oficial, famosona na época lá, né, École de Guerrier de Paris, que era, digamos assim, como a Academia Brasileira de Letras hoje, mas no ramo da pintura, vamos pensar dessa maneira. Você tinha ali uma academia oficial de arte em Paris, que tinha sido fundada na época do governo do Napoleão III, né? O sobrinho do finado Napoleão Bonaparte, o Napoleão III, subiu ao poder na esteira da Revolução de 1848. Né? Então, lá, pelos idos de 1850, essa Academia de Arte lá de Paris, ela vai estimular essa forma de produção artística
aonde você busca essa coisa do heróico, do magnífico, do historicamente importante. E um grupo de jovens artistas que participava, né, que estava ali naquele momento junto, né, dessa tendência, esse pessoal começa a se reunir. Na verdade, eles começam a se reunir, inclusive, para bater papo num boteco, para bater papo em botequim, né? E começam a conversar e percebem que eles gostariam, há uma certa comunhão entre esses artistas, e eles percebem que eles não queriam ficar presos àquele padrão tradicional da primeira metade do século XIX, que era estimulada pela produção artística oficial, né? Que era aquela coisa que já estava estabelecido, o establishment artístico, a elite artística tradicional praticava. Eles queriam pintar cenas da vida cotidiana. Eles queriam produzir não cenas de heróis e governantes poderosos e de grandes batalhas. Eles queriam ter a liberdade de produzir imagens apresentando a vida cotidiana, explorando, inclusive, as mudanças que o mundo vinha sofrendo. E é aqui que tem uma questão tecnológica, que é muito legal. Porque antes de 1840, os próprios artistas produziam sua tinta. Eles trabalhavam com as matérias-primas disponíveis, produziam artesanalmente suas tintas, e essas tintas eram guardadas. Sabe como fazia linguiça antigamente? Vocês lembram? Não sei se vocês. Usando tripa de porco. Eles usavam tripa de porco, tripa de carneiro, para armazenar o pigmento pronto. Então o próprio cara fazia suas tintas e armazenava essas linguiças de pigmento que ele ia utilizando. E um padrão tradicional antes do impressionismo era você pegar uma tela mais escura, uma tela cinza, uma tela marrom, e usar esse fundo para compor a sua imagem. O que o artista fazia? Ele ia misturando os pigmentos e ia produzindo um tom uniforme. Vamos pensar no céu, um tom uniforme de azul, que poderia ir naturalmente sendo matizado da parte mais escura para a parte mais clara, mas sem que essa mistura fosse perceptível ao observador. Então ele buscava dar o máximo possível de realismo, como que imprimindo a imagem e disfarçando as marcas do pincel, para que ao observar aquilo, você tivesse uma reprodução na cabeça deles perfeita das matizes do azul na floresta, das matizes do verde no gramado, tá? Sempre trabalhando dessa maneira, misturando e fazendo as matizes ali, misturando cores, tá? E depois, para sumir de vez com qualquer marca de pincel, normalmente a pintura acabava sendo recoberta por um verniz. Essa era a tradição do neoclassicismo, a tradição do romantismo.
Esses jovens pintores falam, não, nós queremos liberdade. Até porque a indústria química estava, segundo a Revolução Industrial, a indústria química está bombando, e a partir de 1840 você vai ver o surgimento de uma nova geração de pigmentos produzidos em escala industrial e fazendo uso de tecnologia. Não era mais uma tinta artesanal feita dentro da casa do sujeito, na oficina do sujeito, mas uma tinta produzida em escala industrial, utilizando o que havia de mais moderno na tecnologia, o que permitiu o surgimento de novas cores em tubos de tinta. Como eles ainda eram feitos de metal, de estanho, né? Vocês sabem que quando eu era criança e adolescente, na minha adolescência, os tubos de pasta, é isso aqui, até trouxe aqui, ó, esse tubo metálico, esses tubinhos metálicos, esse aqui tá meio amassadinho, né? É um medicamento, mas eram esses tubinhos. Antigamente, creme dental vinha nesses tubinhos. Hoje são plásticos, mas começam a surgir tintas, né? E com variações inúmeras variações de cor e cores cada vez mais sofisticadas. Por que não fazer uso dessa variação de cores ao invés de ficar misturando as suas cores para produzir matizes diferentes? Então, esses jovens pintores, e aí destaque para Claude Monet, Renoir, Jean Renoir, Edgar Degas, tem um outro cara chamado Manet, tem o Monet e o Manet, tá? Manet, tá? E Pissarro, tá? Não é o conquistador do Império Inca, não, tá? Não é o Pizarro. Então, esses jovens decidem começar a dar vazão à sua criatividade usando técnicas diferentes. Ao invés de misturar as tintas, não, trabalhando com pequenas pinceladas em telas cada vez mais claras, até você chegar à tela branca, deixando de usar o fundo marrom como elemento para compor a própria cor final do seu quadro, mas trabalhando com telas claras e pinceladas pequenas, sem produzir a mistura, para que a mistura viesse no olhar daquele que observa seu quadro. Então, nós vamos analisar aqui e nós vamos trabalhar com um zoom. Quando a gente for analisar as obras de arte aqui, nós vamos trabalhar com um zoom mais elevado para que vocês possam perceber esse trabalho que é a combinação de pinceladas de cores distintas para produzir um efeito que antes era feito misturando as tintas. Tá? Então, eu vou combinar, vamos lá, pintinhas de cores diferentes, sem misturar a tinta. Então, pintinhas de só que cada pintinha de uma cor, sem misturar uma cor com a outra, até você obter o resultado que você quer quando o observador faz o seu papel e observa, né, pessoal? Quando o observador olha a imagem que você produziu, tá? Então, esse modelo e a temática chega de ficar dando moral para acontecimentos importantes, governantes, batalhas decisivas. Eles queriam mostrar o cotidiano. Eles queriam pintar bobagem. Bobagem entre aspas, né? Pelo amor de Deus, não vou me interpretar. Mas queriam. Eu não quero ser obrigado. Oh, reproduz aí a figura do Dom Pedro I. Não, eu não quero produzir a figura do Dom Pedro I declarando independência. Eu quero produzir ali uma pessoa no boteco tomando um beer night, ou um cachorro cagando, o que seja, ou um casal na praia. Eu não quero ficar preso. Reproduz aí aquela passagem da mitologia onde os romanos raptaram as Sabinas. Não. Tá? Então eles querem ter a liberdade de produzir cenas cotidianas
sem importância histórica. Vejam como isso rompe com a tradição que era o padrão anterior. Uma curiosidade, assim como o barroco, lembra quando eu falei para vocês que o barroco era um xingamento, né? Barroco surge ofensivo. Impressionismo vem o nome de um livro do Claude Monet. O Claude Monet escreve um livro. O título em português, numa tradução livre, seria Impressão, vírgula, pôr do sol. Impressão, vírgula, pôr do sol. Impressão não no sentido de imprimir, viu, gente? Impressão. Tá? A impressão que eu tenho. E um crítico de arte fez um comentário muito ácido sobre o livro e sobre a obra do Monet, criticando, depreciando essa obra, e a partir daí vem o nome impressionismo para esse estilo artístico. Então, ao contrário de uma série de análises complexas e tudo mais, o nome surge de uma análise depreciativa. O nome acaba sendo dado por alguém que não gostava daquilo que via. Tá? Então, daí o impressionismo, tá? Até porque traz algo de dentro do artista. Tá? E aqui nós temos uma linha do tempo, né, pessoal? O impressionismo, que aqui, né, do final do século XIX até o início do século XX. Aqui, suas características essenciais: efeitos de luz, efeitos da luz solar, registrando as variações provocadas nas cores da natureza. Então, é isso, a grande característica do impressionismo, essa obsessão por observar a luz solar, por representar a imagem do sol, né? Dentro de uma mesma cena, as variações da luz solar e o contraste entre as partes da obra expostas à luz e as partes da obra escondidas pela sombra, tá? Onde a luz do sol bate direto, onde a luz do sol não bate. Outra coisa, pessoal, que ele não comenta aqui: as pinceladas passam a ser claramente visíveis, e nós vamos perceber isso aqui. Eles não usam mais verniz, não usam, e a marca dos pelinhos do pincel é óbvia. Algo que no período anterior seria visto como uma heresia, tá? Então a própria técnica de pintura se torna diferente. Já não há mais o desejo de você produzir algo idêntico a uma representação absolutamente realista da cena. O pintor põe algo dele ali, impressionismo, né? Então vocês vão observar que deixa de haver preocupação com a precisão na reprodução da imagem, mais preocupação em exibir as variações da luminosidade. Tá certo, pessoal? Então, você já não tem mais aquela imagem onde eu quero reproduzir os detalhes, como no Renascimento, aonde você tem uma imagem que é o mais próximo possível das ruguinhas ali no lugar certinho. Não, agora você tem uma imagem colorida, e de preferência ao ar livre, né? Pessoal, o que está acontecendo nesse período? Segunda Revolução Industrial, que aqui não está falando, segunda Revolução Industrial, com toda a revolução tecnológica embutida nisso, tá? Primeiro, os Jogos Olímpicos da Era Moderna, 1896, desenvolvimento da fotografia. Não, olha, pessoal, ele fala da fotografia colorida, mas a fotografia colorida é já comecinho do século XX, o desenvolvimento da fotografia, o surgimento das vacinas. Aqui cita Santos Dumont, porque é um autor brasileiro, mas lá fora falariam dos irmãos Wright, o surgimento da indústria automobilística,
até... Mas ele fala da Primeira Guerra Mundial, mas na verdade nós já vamos ver que no final o impressionismo ele foi moderno no século XIX. As grandes obras impressionistas são todas do século XIX. É meio forçação de barra jogar o impressionismo como algo muito lá no século XX. Não, ele começa ali, é a segunda metade do século XIX. Tá? É um fenômeno de pintura, tá? É um fenômeno de pintura. Aqui ele cita Monet, Renoir e Degas, nós vamos ver obras desses caras, e aqui ele cita esse brasileiro, Eliseu Ângelo Visconti. Eu confesso a vocês que eu não me atentei em separar obras desse brasileiro, mas é porque realmente o impressionismo é muito famoso lá fora. E aqui, vamos começar a dar uma olhadinha nas obras de arte. Olha essa obra de arte. Quando eu falo para vocês que eles não misturam, que eles produzem... Essa é uma obra exemplar daquilo que eu acabei de dizer para vocês. Vocês estão vendo a composição da cor da água do rio? Como é que ele compõe? Olha aqui, gente, ele compõe com golpes de seu pincel. Notem, ele vai batendo o pincel, mas ele não mistura as cores. Azul, branco, verde, azul, branco, verde, azul. Aqui um tom mais puxado para um bege, mas predomina o azul, branco, verde e tons de azul diferentes. Por quê? Porque eles têm quantidades enormes de tinta, eles têm uma disponibilidade imensa de tinta, graças ao desenvolvimento tecnológico. Vocês estão vendo aqui a composição das nuvens? Notem que você tem o azul, o branco, aqui você tem um tom de cinza, mas você não tem a mistura da cor. Olha a árvore aqui. Tá? Olha a composição. Você vê no teto da casa, você vê precisamente a maneira como ele trabalha golpeando a tela com o seu pincel, como que com pontos, cavucando, como que dando cavucadas com o seu pincel. Coleta tinta, cavuca, coleta tinta e cavuca, sem promover necessariamente mistura. No cinza, eles acabavam fazendo alguma mistura. Não tem como escapar, tá? Mas vejam como ele compõe a imagem, e aí quando você olha ela demais, você olha ela de muito perto, que você vai ver uma borroqueira. Mas você perde, né, a ideia da perspectiva. Quando você olha de longe, não. Aí a obra faz sentido. O reflexo das nuvens e das árvores na água, né? O reflexo das as cores. Olha o detalhe aqui da ponte em si. Que coisa maluca a maneira como ele trabalha a distribuição das cores sem, no entanto, promover misturas significativas, tá certo, pessoal? Esse aqui, gente, eu perdi o nome, é a Ponte de Villeneuve-la-Garenne. Aqui tá aqui o nome do homem, pera lá, deixa eu ver se eu consigo mostrar ele para vocês. Sisley, deixa eu ver se tem, é isso mesmo, Sisley. Esse autor aí eu não conheço, tá? Mas é um exemplo excelente para a gente observar o trabalho, a técnica de pintura, tá? Agora, um grande, né? O Renoir. Esse é um quadro maravilhoso, esse quadro é absurdamente conhecido. Note que não há uma preocupação. Então, é o pessoal, isso aqui deve ser o quê? Um sábado à tarde, a galera toda se divertindo numa praça, na belíssima cidade de Paris. Que ruim, né? A cidade modernizada pelo Napoleão III, né? Praças bonitas, lá o Barão Haussmann trabalhando na modernização da cidade. Então, os espaços verdes, as pessoas bonitas, mais um pouco a gente vai chegar na Belle Époque, né, pessoal? Mas olha aqui o tom de luz e sombra
na roupa e no chão. Olha isso aqui, que coisa. O trabalho dele sem necessariamente estar misturando. Olha como ele faz o tom. Ou esse cara trabalha numa carvoaria e está todos é um mecânico de automóveis e está com a calça toda suja, ou ele está fazendo o trabalho, ou o pintor, na realidade, está promovendo a mistura, não a mistura, né? Mas está criando esse contraste entre luz e sombra, pincelando, golpeando a tela com o seu pincel e espalhando diversas cores. Notem, não há a preocupação em você exibir com rigor absoluto a face dos retratados. É uma cena absolutamente cotidiana. Olha o cara aqui dando uma beijoca na moça, eles estão dançando, né? O outro aqui conversando borracha na orelha da menina, esse aqui provavelmente jogando um chaveco. Olha o chapéu dele, espetacular. O quê? O contraste de luz e sombra, tá? Os carinhas aqui batendo um papinho, ó, olhe, né? Namore com alguém que olhe para você como o rapaz aqui olha para as moças. E aqui as biritas mais cotidiano impossível. Aqui uma cena, é uma cena. O que tem de heróico aqui? Eles estão liderando uma revolução, eles estão tomando um palácio, eles estão derrubando a monarquia absolutista? Não, eles estão curtindo o que provavelmente deve ser um sábado à tarde, tá, pessoal? Le Moulin de la Galette, Le Moulin de la Galette, do grande Renoir, a obra de Renoir, que deve estar avaliada em algumas centenas de milhões de dólares. Tá? Aqui o grande Claude Monet. O Claude Monet, olha essa obra do Claude Monet. Também algo absolutamente cotidiano, moças, né? Moças moças de uma elite, né? Com certeza pelo tom de suas roupas, mas vejam aqui, pessoal, as sombras, o contraste da luz, a sombra, das cores das folhas, né, da grama no chão. Olha o vestido dessa moça, onde o sol bate. Olha aqui, olha isso aqui, os tons de cinza na sombrinha da moça, a sombra no nariz, né? A imagem, vejam aqui aqui, essa é uma obra inclusive muito detalhada, até mais detalhada do que as anteriores, né? Isso deve ser do princípio do período, mas olha aqui as pintas da cor no vestido dessa moça aqui, a moça que corre aqui atrás. Também observamos o contraste de luz e sombra e uma cena aqui, né? O sol e a sombra na sombrinha da moça que brinca com flores, absolutamente despreocupadas. Olha aqui a tonalidade das folhas das árvores. Então, as folhas mais claras se destacando entre as folhas mais escuras. Uma cena absolutamente cotidiana. Isso, inclusive, meninos, era uma crítica que o impressionismo vai sofrer, justamente porque alegavam que eles estavam pintando coisas mundanas, coisas bobas, que eles tinham que se preocupar com coisa mais importante. Tipo assim, vocês não têm nada na cabeça, tá? É mais ou menos a briga na década de 1960 no Brasil, entre aqueles artistas engajados em produzir uma obra de arte de protesto, como Geraldo Vandré, em cima dos tropicalistas, tá? Estou ali, né, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, e do outro lado você tem lá o romantismo mostrando a revolução, caminhando e cantando e seguindo a canção. Então tem uma arte engajada. E aqui não, aqui os caras estão. Olha a graminha aqui, que fofura de graminha. Não tem fusão, não tem mistura. Você vê. É que essa imagem não é tão precisa quanto as demais, mas você vê
na grama, o tom das pinceladas. Tá minha cara aqui atrapalhando, né, pessoal? O Claude Monet, grande Claude Monet. Isso aqui deve valer também algumas centeninhas de milhões de dólares, aí, de euros, uma obra de arte dessa daqui. Aqui o Camille Pissarro, né? Olha essa obra, que maravilha. Essa aqui é mais impressionista que o impressionismo. Olha que coisa maravilhosa, as carruagens passando na Avenida Montmartre Eremitage, Montmartre, Boulevard Montmartre, a avenida que linda, aquelas construções tipicamente parisienses já, isso já é pós-reforma do Barão Haussmann, isso já é pós a 1870, tá? A cidade de Paris já foi derrubada e reconstruída, essa obra provavelmente já deve datar aí de um finalzinho mesmo, do último quarto do século XIX, mas notem, meninos, que não há essa preocupação de você reproduzir fielmente a imagem, se é porque essa imagem em si, o zoom dela não é muito significativo, mas vocês percebem a maneira como ele construiu a imagem, atacando a tela com o seu pincel, sem produzir aqui a mistura, né? sem ir fundindo tinta com tinta, explorando as modalidades novas de cor que a indústria tem a oferecer. E aqui, para a gente fechar, o maravilhoso, olha essa obra de arte de ninguém mais, ninguém mais, ninguém menos que Claude Monet. Claude Monet, olha, gente, Madame Monet, Madame Monet e seu filho, a mulher dele. Ele está retratando o quê? A família, tá, pessoal? E aí a obra de arte maravilhosa, o zoom é o miúdo, né? O zoom é o miúdo, o zoom, essa aqui é aquelas obras gigantes, né, pessoal? Então prestem atenção na composição do sol, na composição da sombria, o rosto dela, olha como o rosto dela gente, é muito diferente. Olha as marcas do pincel. Você não tem vergonha de mostrar ao mundo. Eu estou usando um pincel. O rosto dela formado por tons, por sobreposição de tons. E aí você tem aqui a sombra de uma boca, a sombra dos olhos, a sombra de uma orelha, sem necessariamente ter aquela imagem que é um retrato fiel, uma fotografia. Não, você não busca isso, né? Você aqui olha a delicadeza, o sol por detrás da sombrinha. Eu exagerei aqui, o zoom está muito grande, né, pessoal? Vamos diminuir um pouco esse zoom, senão ninguém vê nada. Aí nós estamos com 25% da imagem só para a gente poder ter uma visão um pouco mais. O tamanhozinho da minha cara aqui, 25%, mas olha, gente, que coisa linda a combinação do branco, do azul, com tons variados, e o cinza. Desculpem, gente, desculpem. Amor, estou dando aula, só um segundo. Entenderam, pessoal? Então, olha, esses tons maravilhosos de verde e azul aqui compondo a sombrinha. O moleque aqui a mesma. Olha essa grama e a sombra, né, pessoal? A sombra. Olha como ele produz o gramado, golpeando a tela com o seu pincel. Vamos dar uma aumentada no zoom. Olha aqui as pinceladas absolutamente visíveis, o que seria uma heresia, porque antes o que eu quero produzir, antes eu queria produzir o que? Uma imagem precisa, exata. Eles põem um pouco deles, né, da impressão, da imagem deles, mas vejam a beleza da imagem quando a gente pensa, opa, olha o vestido dela, que coisa linda essa combinação. Você percebe o vestido, mesmo sem a necessidade daquele rigor barroco,
barroco, né? Não tá mais longe possível do barroco, mas mesmo assim você tem aqui uma demonstração de uma qualidade técnica, de um estilo artístico, que é o que nos interessa, né, pessoal? É isso, é uma escola artística, é um estilo artístico. Opa, deixa eu dar uma aumentadinha na minha cara, né? Pelo amor de Deus, aqui, pera lá. Pronto, 75, ainda agora sim, tá, pessoal? Mas eu volto a frisar para vocês a, a falta de vergonha de mostrar. Eu estou trabalhando com um pincel, tá? Eu estou trabalhando com pincel. E aqui dá para vocês verem direitinho que eles trabalham com pinceladas de cores diferentes, que eles não vão misturar a tinta, tá, pessoal? Ou o farão muito raramente, tá, gente? Pessoal, eu acho que tá de bom tamanho. Gente, amo vocês. Prazer estar aqui. Espero que vocês gostem da nossa aula. Então, o impressionismo. Gente, beijo a todos.